Cantares capítulo 5, a partir do verso 2, a palavra de Deus diz assim: Eu dormia, mas meu coração estava desperto. Quando ouvi meu amado bater a porta e chamar: Abra a porta para mim, minha amiga, minha querida, minha pomba, minha perfeita. Minha cabeça está molhada de orvalho e meu cabelo úmido do sereno da noite. Eu respondi: Já tirei a túnica, vou ter de me vestir de novo. Já lavei os pés, vou ter que sujá-los. Meu amado tentou destrancar a porta e meu coração se agitou. Levantei-me de um salto para abrir a porta ao meu amor. Minhas mãos destilavam perfume e de meus dedos pingava mirra quando puxei o ferrolho. Abri para meu amado, mas ele já havia partido. Meu coração quase parou de tristeza. Procurei por ele, mas não o encontrei. Chamei por ele, mas ele não me respondeu. Os guardas me encontraram enquanto fazia a ronda, bateram-me e feriram-me. Arrancaram-me o manto aqueles guardas dos muros. Prometam, ó mulheres de Jerusalém, se encontrarem meu amado, digam-lhe que desfaleço de amor. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós lemos a sua palavra. E diante da sua palavra, nós te pedimos, ó Senhor, fala conosco. Como fizemos de manhã, Senhor, repetimos a mesma oração. Que não saia, Senhor, uma só palavra do Samuel, mas que todas elas venham de ti, Senhor. Senhor, eis aqui a sua noiva, a amada sua, a igreja do Senhor posta nesse lugar, desejosa, Senhor, de ouvir a sua voz, de entender, Senhor, porque o Senhor nos chama a uma intimidade contigo, porque o Senhor deseja estar próximo de nós, para que aí sim nos consagremos ao Senhor. Essa noiva, Senhor, quer conhecer a Ti, quer ouvir a Ti, quer entender a Sua vontade. Então, Deus, eu te peço, fala conosco, fala, Deus. Senhor, interrompe, Senhor, cessa qualquer tipo de distração, Senhor, que venha a impedir que a Sua noiva escute a voz do noivo. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. O livro de Cantares é um dos livros menos... Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. O livro de Cantares é um dos livros menos lidos em nossas pregações, porque é muito fácil perceber que o que está acontecendo no livro de Cantares é uma declaração de amor após a outra. É uma declaração de convivência, de intimidade após a outra. É muito comum no livro de Cantares, se você não fizer uma leitura atenta a esse livro, você não perceber a hora que Salomão se cala e que a Sulamita fala. Então, é muito comum você estar lendo o livro de Cantares e se você não prestar atenção, você não perceber que há um diálogo ali acontecendo, e de repente você começar a ler a fala da mulher, achando que é Salomão que ainda está falando, e só perceber o seu erro quando algum adjetivo bem comum para a nossa época for usado para descrever a amada ou o amado. A minha amada é como uma pomba. A gente não vê muitos casais de namorados usando essa expressão hoje em dia, mas naquela época era algo que parecia ser comum, né? Hoje em dia é muito comum os namorados, os maridos falarem, minha esposa é uma gata, né? A gente só trocou de bicho, mas continua sendo uma declaração carinhosa, uma declaração afetiva.
O livro de Cantares, ele é pouco explanado em nossas mensagens, porque as pessoas não conseguem perceber que a ilustração do amado e da amada é uma clara ilustração a Cristo e a igreja. Quando a amada é reverenciada, quando a amada é exaltada, quando a amada é elogiada, quando percebe-se o desejo no coração do noivo de ter essa amada perto, você não consegue somente perceber o amor de um homem para uma mulher, você percebe o amor de Cristo por nós. É o amor de Cristo pela noiva de Cristo, que é a igreja. No texto que nós lemos no começo do culto, de Apocalipse capítulo 19, no verso 7, diz assim: e então acontecerá o casamento, a noiva e o noivo viverão para sempre, aleluia. Mas ainda não vivemos isso. Isso acontecerá na volta de Cristo, isso acontecerá quando vivermos na glória. Mas enquanto esse viver para sempre não acontece, o Senhor quer de cada um de nós que vivamos uma vida de intimidade com Ele. Então perceba bem, não olhe para esse texto e enxergue apenas Salomão, enxergue Cristo, enxergue o Senhor. Não olhe para esse texto e veja apenas a Sulamita, olhe para esse texto e perceba você, perceba a igreja. No texto em questão, o noivo começa o capítulo 5, colhendo ervas, colhendo especiarias. Ele quer fazer desse momento de comunhão, desse momento de ajuntamento, onde a noiva estará com o noivo, onde esse casal estará junto, ele quer fazer um momento muito especial. Quando a gente quer agradar as nossas esposas, a gente toma um banhozinho, aliás, o banho devia ser todo dia, né? Mas a gente toma um banhozinho, a gente passa um perfume, a gente incrementa o lugar, a gente quer fazer daquele momento um momento especial. O Senhor, para desenvolver uma intimidade conosco, a Bíblia fala que essa flor pisada no jardim que foi cantada, o perfume é um perfume de sacrifício, é um perfume de amor devotado, é um perfume de trabalho desenvolvido por cada um de nós. Aliás, o amor é muito mais do que um sentimento que fica guardado em nosso coração, e isso vale para qualquer um de nossos relacionamentos. O amor é verbo, o amor é ação, o amor é comprometimento, o amor é dia após dia tomar atitudes que demonstram o que nós dizemos que sentimos por dentro. Foi isso que Jesus fez. Jesus não ficou em João capítulo 3 dizendo porque Deus amou o mundo. Ele não viveu apenas um discurso de amor, esse amor fez com que ele se sacrificasse. Um sacrifício já planejado, um sacrifício já contabilizado, um sacrifício já administrado desde a eternidade. A Bíblia fala que desde a eternidade o cordeiro já estava imolado. Você já percebeu que em João capítulo 3, no começo do seu ministério, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, percebeu que ele usa uma expressão como se o cordeiro já tivesse sacrificado. Ele estava ali falando, o sacrifício aconteceria em aproximadamente 2 anos e meio, mas ele já estava ali com o coração disposto a se dar como sacrifício. Isso é amor. É um sacrifício diário, é uma luta diária, e esse noivo, ele começa o texto dizendo: olha, eu vou lá no nosso jardim, e eu vou preparar um momento muito especial. E eu me impressiono de quantas vezes Deus prepara momentos especiais para estar com você. Alguém aqui já foi acordado de madrugada, sem razão nenhuma, e sentir que Deus está te chamando para falar com Ele? Momentos especiais com Deus. Alguém já, em uma conversa, aliás, a irmã Flor é especialista em fazer isso, em uma conversa, você sentir que você precisa orar por aquela pessoa e você interromper a conversa dizendo: eu senti vontade de orar por você, e orar?
É Deus querendo que a gente viva momentos de intimidade com Ele. Você já se percebeu em meio aos seus muitos afazeres? Hoje temos celular, hoje temos Netflix, hoje temos televisão, hoje temos um monte de coisa. E você, em meio a uma rotina agitada dessas coisas, você já sentiu Deus falando com você assim: desliga tudo e vem falar comigo? É Deus vindo ao jardim e trazendo o aroma suave da necessidade que você tem, não Ele, você tem de ter um encontro com Cristo. A necessidade que você precisa perceber, abrir os seus olhos, abrir o seu coração para perceber que Deus quer passar momentos com você. Dá para entender um amor cantado como o que nós cantamos, se esse amor não é traduzido em momentos com aquela pessoa? Vocês acreditariam que eu amo alguém se eu não passo tempo nenhum com essa pessoa? Vocês acreditariam num discurso desse? Ah, eu amo fulano, eu amo fulana. E que tempo você passa com ele? Que tempo que você dedica a ele? Qual é a porcentagem do seu coração que você consagra a ele? E você responder: nenhum. Vocês conseguem imaginar que amor é esse? O noivo separa muitos momentos para interagir em intimidade com cada um de vocês, com cada um de nós. E eu quero afirmar aqui que viverá a eternidade com Jesus aqueles que viverem momentos de intimidade com Ele aqui. Afinal de contas, se você não vive com Jesus, se você não caminha com Ele, se você não se alegra com Ele, se você não chora aos pés dEle, se você não interage com Ele, se você não está com Ele, o que você vai fazer no céu? O céu vai ser chato para você. Porque o que nós teremos no céu de mais marcante, de mais incrível, é a presença constante do noivo entre nós. A Bíblia fala que no céu não haverá templo, Ele será o nosso templo, Ele será o nosso tabernáculo, Ele estende suas mãos sobre nós e nós seremos acolhidos pelo próprio Deus. Que coisa mais marcante do que essa? Sabe quando você está triste, você está passando um momento de dificuldade e você recebe aquele abraço que faz diferença? Você sente aquele abraço assim, de alguém que gosta de você de verdade e você sente que aquilo te faz bem, que te passa assim algo bom, a força de alguém que está ali pertinho de você. É o que Deus quer fazer com cada um de nós. Eu vejo uma igreja que sofre porque é uma igreja que rejeita o noivo. A palavra de Deus nos diz, e foi no texto que nós começamos a ler, que a noiva dormia, mas o coração estava desperto. Eu fico imaginando, o que é uma pessoa que dorme, mas o coração está desperto? Eu já passei alguns momentos, e eu não sei se os cientistas conseguem explicar todos esses momentos, aquela sensação de que você está dormindo acordado, que você está cochilando. Aliás, tem um vídeo que eu vi uma vez que falava de um momento intermediário entre o sono e o estar acordado, que é um negócio horroroso. Quem já viveu isso sabe, né? A sensação de que você não está mais no controle, mas a sua mente ainda está funcionando e você fica, ou eu durmo logo, ou eu acordo, porque você fica tentando mexer um braço e não consegue. Já viveram uma situação como essa? Pelo menos eu já vivi algumas vezes e eu sempre acho horrível. Não é uma coisa que a gente quer viver. A noiva dorme, mas ela não está dormindo completamente, ela está num estado de sonolência, num estado de dormência, algo parecido com isso que eu acabei de descrever. A noiva de Cristo está dormindo, a igreja está dormindo, as pessoas não acordaram ainda para a responsabilidade ou para o momento que nós estamos vivendo, para a gravidade desse momento. Conversava com um amigo ontem, estava afastado, e eu falava para ele, compartilhava com ele o que eu ouvi aqui há algum tempo atrás, fazendo o estudo da volta de Jesus, e nós chegamos à conclusão, ao fazer aquele estudo, ao ministrar aquele estudo, junto com os irmãos, que a volta de Jesus é iminente. Jesus pode voltar a qualquer momento, esse culto pode não se encerrar, ou continuar na glória. Imagina, a gente está louvando aqui e num piscar de olhos a gente está com Jesus nos ares
e louvaremos para sempre com Jesus, e esse culto não tem mais fim, aleluia. Eu nem ligo de Jesus me interromper, nem ligo. Jesus está voltando, irmãos, e se isso não está evidente para você na palavra, porque você ainda não tem buscado a palavra para perceber isso, olhe para as notícias, olhe para a televisão, guerras e rumores de guerras. As pessoas estão desesperadas por causa do que está acontecendo na Ucrânia. E toda vez que eu vou falar Ucrânia, eu fico com medo de falar Urucânia. Lá na Ucrânia. E a Bíblia fala que isso vai acontecer, que essas coisas vão se multiplicar, que as guerras vão acontecer cada vez mais. Antigamente o intervalo de guerra eram de décadas. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial são quase 40 anos de diferença. Nós estávamos há algum tempo atrás preocupados com o Afeganistão, e agora o Afeganistão não é nem mais o assunto, porque o assunto já virou a Ucrânia. Então nós temos um problema grave no Afeganistão, mas ele está esquecido. Nós temos um problema grave na Ucrânia, porque envolve a Rússia, e estamos ali com foco nisso. Mas assim como a gente esqueceu do Afeganistão, a igreja do Cristo que dorme está esquecendo que existe uma batalha espiritual sendo desenvolvida agora, nesse momento. Existe uma guerra nos bastidores da sua vida, e que você está fingindo que não existe, ou simplesmente esqueceu, como você esqueceu do Afeganistão, como você esqueceu o que aconteceu lá, e todo o problema que existe lá, por causa daquele grupo lá de atribulado, lá que destrói tudo. Existe uma batalha espiritual, existe uma guerra, as forças do mal ainda planejam contra você, o diabo ainda quer te destruir, o diabo ainda quer destruir a sua família, ele ainda quer colocar coisas na sua mente, no seu coração, para fazer com que você torne a vivência na sua família algo impossível, e ele usa as pessoas que ele tem condições de usar, para transformar de fato a sua vida numa guerra, mas você vive como se não tivesse guerra. Então, preste atenção, igreja que dorme, como as mensageiras dizem com muita frequência, desperta, ó tu que dormes. Que é Cristo que vai iluminar sua mente, é Cristo que vai te esclarecer, é Cristo que vai encher o seu coração, é Cristo que vai dar uma dose de adrenalina em você, pelo menos na sua alma. Ela estava dormindo, com o coração ainda um pouco agitado, e ela ouve o amado bater a porta. Apocalipse também vai dizer: eis que estou à porta e bato. O noivo dizendo para você: eu estou batendo. Vai ouvir a minha voz ou vai fingir que não está ouvindo? Vai viver uma vida de relacionamento verdadeiro, íntimo comigo, ou vai viver só essa vida de casca religiosa? Vai viver só essa religiosidade de vir à igreja bater o seu ponto? Eu estou batendo a porta, eu quero entrar. No texto de Apocalipse ele diz: eu quero entrar, quero viver um momento de comunhão com você, quero ceiar com você. Quando a gente convida alguém para a nossa casa, ou quando a gente vai na casa de alguém, o que acontece é um momento de comunhão. Em volta da mesa a gente come, a gente conversa, a gente joga a conversa fora e vive um momento agradável, o tempo passa rápido, é bom estar com pessoas queridas. Mas Jesus parece não fazer mais parte dessa lista de pessoas queridas na vida de muita gente. Muitas pessoas ignoram o fato que Jesus deveria ser o número 1 nessa lista, o mais amado, meu amado, aquele que a gente canta. Ele bate a porta, chama pelo nome, chama cada um de nós. Eu acho interessante como ele chama a sua amada, né? O noivo do texto diz: minha amiga, minha querida, minha perfeita. Jesus quer transformar a sua igreja, uma igreja muitas vezes maltratada, uma igreja muitas vezes dorminhoca. O Senhor quer transformar em uma noiva perfeita.
ele chega a argumentar com a noiva para que a noiva abra a porta. Para que a mulher abra a porta, ele chega a dizer algumas coisas. Olha, abra aí, minha cabeça está molhada de orvalho. Eu estou começando a me molhar. Imagine você, alguém do lado de fora na chuva ou no orvalho, e essa pessoa está começando a sofrer ali por estar do lado de fora. Eu lembro uma vez que eu escutei uma pregação do pastor Fanini, saudoso pastor Fanini, pastor da igreja de Niterói, e ele falou que uma das experiências mais marcantes que ele teve na vida dele foi pregar na Rússia. E as pessoas daquela cidade, depois que a cortina de ferro lá caiu, as pessoas daquela cidade estavam tão ansiosas por ouvir a palavra, que estava nevando muito, estava muito frio, a igreja, o templo muito pequeno como o nosso estava lotado, e as pessoas estavam na neve, do lado de fora, para ouvir a palavra de Deus. E ele olhou para aquilo, lembrou da igreja dele, e falou assim: no Brasil não neva, mas parece que a neve no Brasil está dentro da igreja. O coração das pessoas está tão frio. Eu não sei se é uma vontade de se mostrar superior, eu não sei se é uma vontade de se mostrar mais intelectual, eu não sei se é uma vontade de se mostrar mais esclarecido, mas as pessoas hoje em dia estão com o coração tão gelado, um coração tão endurecido, que eu tenho para mim que o texto bíblico que diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria, isso já se cumpriu. O amor já está frio, a igreja já está dormindo, a noiva já está com o coração congelado, nós não nos sensibilizamos mais nem ao chamado do noivo para estar conosco, tanto é que passamos semanas após semanas, e Jesus não tem 1 minuto do nosso tempo. Jesus não tem nem aquele momentinho onde você lê a Bíblia. Antigamente, quando começávamos na nossa escola bíblica dominical, eu era aluno da Rosilene, não resisti. Eu era aluno da Rosilene na classe dos juniores, mas só para questionar, irmão, naquela época os adolescentes davam aula para os juniores, então ela é só um pouquinho mais velha do que eu, então ela te defendi, tá? E eu lembro que a gente começava a classe na revista dos juniores, lembra disso? Tinha umas estrelinhas para a gente colar nas atividades que a gente havia feito, então eu gostava muito de colar aquelas estrelinhas, porque colava a leitura diária, e em cima de cada texto que a gente tinha lido durante a semana, colava uma estrelinha para dizer, li. Os adultos não tinham estrelinha, mas se fazia uma lista de presença, falava assim, olha, e aí, culto doméstico? Durante a semana você fez culto doméstico? Durante a semana, leitura diária, leu a Bíblia todo dia? E a gente tinha alguns que liam, ou alguns que mentiam, falavam, não, lemos, lá em casa a gente faz culto doméstico, lá em casa a gente anda de joelho, é uma bênção. E tinha aqueles que eram sinceros, não tem leitura diária não li a Bíblia todo dia. A gente não tem isso. O rei está batendo na porta, o noivo está batendo na porta, e a gente não abre, a neve já está dentro da igreja. E para piorar a situação, ainda tem argumento contra o noivo. Tem justificativa. Aliás, nós somos especialistas em justificativa. Nós somos experts em justificar. Por que você não leu a Bíblia? Vai lá. Quer falar? O senhor não sabe da minha rotina, não tive tempo, não tem problema. Na hora que eu peguei para ler, a criança chorou. Eu não sei, a gente tem um monte. Se eu passasse esse microfone aqui de um em um, a pessoa tivesse que se responder assim, eu li todo dia. Ou a pessoa tivesse que dizer, justificar por que não leu, a gente não saía daqui hoje. Eu já falei para os irmãos, a maior parte das vezes, se a nossa Bíblia fosse igual aquele Herbie, se meu Fusca falasse, lembra desse? A gente nem ia mais trazer a Bíblia para a igreja, porque ela ia fazer a gente passar vergonha. Abriu a Bíblia assim,
Aí a Bíblia ia olhar para o Felipe, falei você porque você riu, ia olhar para o Felipe e falar, até que enfim, hein? Ah, até que enfim. Só aqui, o único teto que eu vejo é esse aqui, só existe isso no mundo? Porque você só me abre no domingo? A Bíblia está lá aberta no Salmo 91, pegando poeira, as páginas estão amareladas, mas ela não é lida, não serve de nada aquela Bíblia ali. Em cima da estante, usada como se fosse um amuleto, não é aquilo que vai proteger você ou trazer proximidade de Deus para a sua vida. É conhecer Jesus, é estar próximo dele, é abrir a porta. E aí ela começa a se justificar. Ah, eu já tirei a túnica, eu vou ter que me vestir de novo. É isso que ela fala. Para abrir essa porta, eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que me programar dessa maneira. Eu vou ter que me esforçar desse jeito. E eu não estou disposta a isso. Ela só, quando percebe a última tentativa do noivo de entrar, aí ela se mobiliza. Só que quando ela chega na porta, ela só consegue perceber ali na fechadura daquela porta o cheiro do noivo. E tem muita gente aí se contentando com o cheiro do noivo. Quando você se contenta com Deus falando contigo apenas na mensagem de domingo à noite, durante a semana você não quer saber de Deus falando contigo, você está se contentando só com o cheiro do noivo. Quando você louva o Senhor só na nossa celebração pública, nos domingos à noite, você está se contentando só com o cheiro do noivo. Você não está vivendo uma comunhão com Ele, uma convivência, uma intimidade com Ele. Você está se contentando com pouca coisa. Ela chega na porta e a única coisa que ela consegue do noivo é o cheiro dele. É o cheiro das especiarias que ele havia preparado. A Bíblia fala que as mãos destilavam o perfume do noivo, mas o noivo já não estava lá. Abriu a porta e no verso 6 diz, ele não estava lá. Eu não consigo ler esse verso sem lembrar do texto de Isaías, capítulo 55, verso 6, onde Isaías estava tentando convencer o povo de Israel para abrir a porta para o noivo, onde Isaías estava tentando convencer o povo de Israel de que eles precisavam de um arrependimento genuíno, de que eles precisavam mudar de vida, de que a palavra de Deus que estava sendo pregada precisava fazer alguma diferença no coração das pessoas, porque as pessoas ouviam por um ouvido e saíam pelo outro. As pessoas frequentavam a igreja, mas saíam daqui e não lembravam nem mais o que era pregado. Deus falava, Deus falava, Deus falava, e o povo ignorava. Quando Isaías percebeu isso, quando Deus esclareceu isso para Isaías, Deus alimenta, ilumina, Deus inspira Isaías, e usado por Deus, Isaías diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Sabe o que isso significa? Ele está perto, Ele pode ser achado, mas isso não vai durar para sempre. Haverá um momento em que as pessoas buscarão e não mais poderão encontrá-lo. Haverá um momento em que a oportunidade vai ter sido cessada, a porta já vai estar fechada, ou no caso dessa noiva, vazia. As pessoas não poderão mais buscar a Deus, Ele não estará mais lá, disponível. A gente vê isso na história do rico e do Lázaro. O rico está no inferno, clamando por uma oportunidade de evangelizar seus irmãos, clamando por uma segunda oportunidade, mas não existe mais. A oportunidade foi cessada, não tem mais esperança, não tem mais alternativa. Busca o Senhor agora, porque agora dá para achar. Agora dá para encontrar, agora dá para você tê-lo perto de você. Amanhã eu não sei, como eu falei, não sei se a gente chega no final desse culto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto.
eu morava perto da estação e por um bom tempo, antes de fazerem umas construções lá, a gente de vez em quando estava na varanda e a gente via uma pessoa correndo para buscar o trem, para pegar o trem. E se o trem viesse para Santa Cruz, quem pega o trem na passarela principal aqui de Cosmos sabe que o trem sempre para longe da passarela principal, né? Então você tem que descer a passarela e caminhar. E era exatamente essa cena que a gente via com muita frequência, a pessoa descendo a passarela loucamente, porque o trem estava passando e ela tentando pegar esse trem. E por muitas vezes eu vi uma pessoa chegar bem perto do trem, o trem fechar a porta e ir embora. Aí dava aquela peninha, né? Dependendo do horário, então, a gente pensava, vai mofar nessa estação. O trem para a glória celestial vai partir. A Bíblia fala que Jesus vem buscar a sua noiva, a sua igreja. E eu acho isso tão marcante, porque a Bíblia não fala que Jesus vem buscar Moisés, que vem buscar Paulo, que vem buscar Tiago, que vem buscar Samuel Wesley. A Bíblia não fala que Jesus vem buscar os desideratos, os machados, os Assis, os Silvas, os Souzas, os santos, os cordeiros. A Bíblia não fala que vem buscar uma família, que vem buscar um indivíduo. A Bíblia fala que Jesus vem buscar sua noiva. Ele vem buscar a igreja. Aquela que é noiva porque tem intimidade, aquela que é noiva de verdade porque tem proximidade, aquela que é noiva de verdade porque abriu a porta. Porque abriu a porta. Então o texto vai dizer que ela chegou, viu a porta vazia e o coração dela se entristeceu. O coração quase parou de tristeza na minha versão. Então ela chama e Deus não responde mais. A coisa mais triste que eu posso imaginar para um ser humano é Deus não querer mais nada com a gente. Coisa mais triste. Eu já aconselhei casais, eu já aconselhei indivíduos que eles falam assim, minha mulher não quer mais nada comigo, é muito triste. Meu esposo não quer mais nada comigo, é muito triste. Você vê que alguém desistiu de alguém. Mas não há nada mais triste do que sentir Deus desistindo da gente. Isso já aconteceu. O próprio Isaías, no capítulo 1, ele fala para o povo assim, não orem mais, não orem. A oração de vocês, o clamor de vocês, está me dando ânsia de vômito. Já pensou Deus falando isso com a gente? Quando vocês oram, vocês falam uma coisa, mas o coração de vocês diz outra. Eu não quero mais de vocês. Esse noivo, ele vai embora. E a noiva vai procurar ele onde? Na cidade. Vai procurar ele no mundo. Não consegue mais encontrá-lo, não consegue mais ter intimidade, não sente mais a presença de Deus, ela vai procurar no mundo. Aliás, a igreja, não necessariamente a nossa, mas a igreja, ela também está se tornando expert em encontrar no mundo as coisas que ela não sente Deus fazer no coração dela. As expectativas, as ansiedades, os sonhos, a gente coloca todas essas expectativas nas coisas do mundo. A gente vive no mundo, a gente tem amor pelo mundo, e hoje de manhã a gente viu no texto de Tiago, o amor ao mundo é inimizade contra Deus. Hoje de manhã o Senhor nos falou sobre isso. E as pessoas estão caminhando aí na sua vida e talvez procurando Jesus onde não se pode achar. Procurando Jesus e a satisfação para o coração numa intimidade que não tem nada de Jesus, não tem nada de Deus. Quantas pessoas se entregam a relacionamentos, buscando nesses relacionamentos ter o seu coração pleno, ter o seu coração cheio, e se frustram, porque ninguém pode te fazer feliz como Jesus pode te fazer feliz. É por isso que essas pessoas estão aí, batendo cabeça no mundo. E quando é a igreja batendo cabeça no mundo? E quando somos nós, que estamos aí procurando a nossa felicidade onde não se pode achar, procurando a nossa alegria onde não se pode achar uma alegria eterna e verdadeira, onde as alegrias são apenas momentâneas,
O que fazemos nós então? A noiva procurando pelo noivo aí pelas ruas, a noiva procurando pela cidade. Eu posso te falar o que acontece, porque o texto diz que ela encontra com os guardas. Hoje em dia é comum as pessoas andarem à noite, né, nas ruas, pela iluminação pública, pela segurança. Mas naquela época, andando de noite na rua, era bandido. Tinha a intenção de invadir a casa de alguém, tinha a intenção de fazer alguma coisa errada, porque na rua, no escuro, você só andava quem queria se esconder. Quem faz tudo certo anda na luz. Nem prostitutas em alguns lugares, em algumas cidades antigas, andavam à noite na rua. Só bandido, só malfeitor. Os guardas do muro encontram ela e o que fazem? Agridem. Como hoje em dia, talvez, como é que chama quando o cara quer dar uma dura no infeliz e aí dá uns pescotapas aí para o cara ficar ligado, sabe? Encontra na rua e dá uns bufetão para o cara ficar esperto. O que você está fazendo aqui? Está vagabundo, está vistoriando essa casa aí, toma. Ó, se fizer, é pior, hein? Agora é só um aviso. Quando um camaradazinho é pego com droga e toma uns pescotapas aí de alguém, uma tensão, essa mulher apanha. A Bíblia fala que os guardas arrancam o manto dela, batem e ferem ela. A igreja de Cristo está apanhando do mundo. A igreja de Cristo, a noiva de Cristo está apanhando do mundo, apanhando. A gente apanha, a gente leva coça, se a gente não tiver cheio do Espírito Santo de Deus por vivermos momentos de intimidade com o Senhor. A igreja está tão vazia de Deus, que a gente chega, às vezes a gente encontra com alguém que tem algum outro tipo de fé, que a gente sabe que não é verdade, porque a verdade é Cristo, a gente crê assim, a nossa Bíblia diz assim, e essa pessoa, na fé dela, dá uma coça na gente, dá uma coça, porque dentro do conceito de fé dela, ela sabe muito a respeito daquilo, e a maior parte da noiva de Cristo não sabe nada. Antigamente, se a gente ficasse em casa no sábado de manhã, era muito comum ter algumas pessoas batendo na nossa porta, bem arrumado, tentando nos convencer a respeito da religião deles. E há algum tempo atrás eu percebi que eles trocaram o sábado pelo domingo de manhã. Porque no domingo de manhã, eles não encontram em casa aqueles que estudam a Bíblia. No domingo de manhã, eles não encontram em casa aqueles que se empenham em conhecer mais de Deus através da palavra. Porque no domingo de manhã, esse povo está na escola bíblica dominical. Eles encontram em casa o cara que não lê a Bíblia. Eles encontram em casa o cara que não tem instrução nenhuma. Então o que eu vi de noiva de Cristo, ou possivelmente noiva de Cristo, deixando o meio cristão para se envolver com esse tipo de segmento, eu já vi pessoas que se tornaram outro segmento, porque foram arrebatadas em seu vazio a respeito do conhecimento de Deus. Estão apanhando do mundo. Ou quando a gente vai debater a respeito de assuntos sociais, e a nossa visão, a nossa cosmovisão é tão diferente a respeito do mundo, é tão diferente a respeito das pessoas que estão no mundo, mas a gente sequer consegue debater a respeito disso com inteligência, porque nós estamos tão longe do noivo, a gente só tem o cheiro dele. A igreja só tem o cheiro de Cristo. Mas eu quero convidar você, igreja, a ter muito mais do que o cheiro, a tocar muito mais do que na orla, como a gente cantou hoje, a se envolver com Cristo de uma maneira intensa e verdadeira. Intensidade, intimidade. Hoje pela manhã falávamos, quando um casal, homem e mulher, marido e esposa se encontram, nesse encontro há intimidade, há proximidade, e essa intimidade é intensa. Não é superficial, não dá para ser superficial, é intensa.
O que Deus quer com você é um relacionamento intenso. É Cristo todo dia. É Deus toda hora. É Jesus o tempo todo. É isso que Deus quer de nós. Eu vou orar por você, igreja. Eu vou orar por nós, igreja, para que sejamos essa igreja, a igreja que se mobiliza de verdade em intimidade com o Senhor, a igreja que gasta tempo, ou melhor, investe tempo em Deus, na verdade investe tempo em si mesmo, estando com Deus. E eu vou orar para que isso se torne realidade na sua vida. Ó Deus, contempla a sua igreja. Ó Deus, contempla a sua noiva. Contempla esses que estão aqui, Deus. Precisamos de Ti. Precisamos abrir a porta. Precisamos estar com o Senhor. Que será de nós sem o Senhor? A gente vai apanhar cada vez mais de uma sociedade que não faz esforço nenhum de glorificar Seu nome. E nós que queremos glorificar o Seu nome, Senhor, não teremos profundidade para exaltar o Seu nome de verdade. Vida contigo é o que eu peço para nós. Vida contigo é o que eu peço para nós. Vida contigo é o que eu peço para a PIB de Cosmos. Tem misericórdia de nós, ó Senhor. Tem misericórdia. Cada um que está aqui. Ah, Deus, se tem alguém que não é nem achegado ao Senhor, nem cheiro de Cristo tem, salva essa pessoa essa noite, Deus. Toca no coração, abre, Senhor, essa porta, para que em nome de Cristo Jesus, aquele que não é noiva de Cristo, hoje se torne igreja, hoje se torne discípulo de Jesus. Ah, igreja, vamos cantar. Nós te pedimos que o Senhor nos leve a um nível mais profundo de intimidade contigo. Leva-nos além, Senhor, além do que jamais fomos, onde jamais estivemos. Nós queremos render a Ti uma adoração real e verdadeira todo dia.